Bom, galera, dando continuidade ao nosso tema religião e ciência, agora vamos entrar em uns temas para o século XXI, né? Vou passar aqui para Marquinho umas perguntas. As grandes questões. Bom, a gente formulou aqui... tempo para o Wally fazer suas grandes questões. Então, um tempo. A questão principal é o seguinte: religião hoje. Em que essa religião interfere? Política, ciência, ética. Com a bola, professor Antônio Marcos. Nessa hora eu me sinto mais Marquinhos, mas tudo bem. Marquinhos. Deixa eu dizer uma coisa, Ronaldo, pra falar de forma bem honesta, porque eu acho que o tema é religião envolvendo ciência. São duas coisas em que a honestidade deve ser o ponto alto, tá? Mas eu quero dizer uma coisa bem objetiva dentro desse ponto. Você colocou aí questões de a religião, ela se envolve com a política, ela se envolve com a ética, ela se envolve com a ciência, né? São grandes questões que são discutidas atualmente. E eu vou colocar essas três coisas no mesmo pacote, meu amigo. Depois você, que é o cara que domina a filosofia, vai dizer isso de uma forma... Eu confio nisso. E é importante dizer isso porque é o seguinte: o que ocorre? Nós temos uma questão que envolve essas três coisas que ficam barradas por um pensamento. Que pensamento é esse? Religião se discute? Né? Eu tô meio que respondendo com uma pergunta. Religião se discute? E eu vou lhe dizer abertamente para envolver esses processos. Para mim, essa é minha opinião, a religião se discute sim. O que não se discute é a fé, é o credo, é a crença. Mas a religião se discute por uma questão que para mim é fundamental. A gente está falando de ética. Sim. A conduta religiosa. Sim. O cidadão vai praticar seu culto, vai à sua igreja, ele tem um padre, ele tem um pastor, ele tem um orientador espiritual de qualquer ordem. Sim. Ele precisa ser orientado mediante uma conduta religiosa. Sim. E aí, às vezes, você vê que grandes líderes espirituais não têm uma boa conduta religiosa. Pelo contrário, eles demonstram ações de má fé, demonstram questões que envolvem muito mais questões financeiras, dinheiro, do que a questão da fé. Sim. Do que a questão do perdão, do amor, porque é disso que a religião fala. Do perdão, do amor, da sororidade, da solidariedade. Né? Do que traz a paz, do que traz a união, do que traz a harmonia, do que traz as pessoas não ficarem em guerra o tempo todo. Então, para mim, a religião é discutível. Um outro prisma que eu dou a isso, Ronaldo, você sabe qual é? É que a gente fala assim, mas a religião não tem nada a ver com política. Desculpa, eu vou discordar de novo. Por quê? Porque nós temos uma bancada religiosa. E aí, recentemente, Ronaldo, eu posso não pertencer a uma determinada religião, mas uma determinada religião votou para questões que envolvem minha aposentadoria, minha seguridade social. Aí, né, titia fulana, priminha não sei quem, irmão não sei quemzinho. Eu não tenho esses todo parentes. mundo vota. Eu não tenho esses parentes, amigo. Então, assim, a religião é discutível. O que não é discutível é a fé, é o credo, é a conduta religiosa verdadeira. Né? Não é a conduta religiosa que leva o cara a ter 16 milhões de dólares no exterior. Sim. Você está entendendo? Então, assim, eu coloco essa questão muito... E essas questões ferem o quê? Ferem a ética. A ética está aqui na sua pergunta. Essas questões ferem o quê? A moral, a política e o pior, abalam a ciência. Porque essa mesma bancada religiosa também fez um apoio muito grande a gente parar de ter investimento durante 20 anos na saúde e na educação. Coisas que a ciência deve apoiar. Eu estou me baseando numa pessoa muito conhecida. Nosso querido Papa Francisco. Papa Francisco disse recentemente que é um ato de amor e um ato de fé participar da religião. Tá? Eu não sou católico, gente, para vocês ficarem bem informados, mas eu acho que o Papa Francisco é um líder religioso muito respeitável. Tá? Eu não sou budista, eu não sou hinduísta, não sou shantoísta, entendeu? Mas assim, eu respeito todas as religiões, eu sou contra a má conduta religiosa. E nesse ponto a religião é discutível, sim. Eu lamento se alguém ficar ofendido, mas só ficaria ofendido pessoas que têm má conduta religiosa, não? Ou que a gente pode dizer assim, má
fé. Uma Eu fé. acho essa expressão muito Ah, bacana. maravilhoso. Para esse espaço é perfeito. Eu estou muito satisfeito com a má fé que você colocou em prática nesse momento. Marquinhos, o tema é maravilhoso. Eu, quando criança, ouvi Você essa acha que eu estou muito colocação. agressivo? Eu sou uma pessoa de boa fé. A agressividade é o que fazem e quem tem que ficar calado que é outra agressividade, me silenciar. Silenciar seria não ter um ato de amor, De amor, com as ou outras seja, pessoas. a liberdade que eu tenho de me expressar quando isso me incomoda, quando isso me fere, quando isso interfere diretamente na minha vida prática, que muitas vezes não tem nada Nos a ver nossos comigo. pais, nos nossos irmãos, nos nossos sobrinhos, filhos, netos. etc. Né? Desculpa, Ronaldo, pode continuar, porque eu Não, fiquei meio não. alterado com esse Não, pessoal é aí da má muito conduta bom. religiosa. Da má conduta religiosa. É muito bom quando existe essa questão de ficar indignado, né? Porque, na verdade, existe uma outra questão também muito mal colocada dentro da questão religiosa, que é a ideia de que você deve aceitar tudo socialmente em nome de questões religiosas. A quem isso interessa? Essa é uma grande questão. Por exemplo, você falou da questão da ética. Por exemplo, Platão, Aristóteles começam a estruturar uma questão ética, desde Sócrates, etc. O cristianismo vem colaborar isso, estendendo isso para todos. Todos são iguais, todos são filhos de Deus, todos seguem Jesus. Tudo bem até aí. Massa. Então o cristianismo tem lá na sua fé pura e simples algo maravilhoso. Agora a questão não está no cristianismo, está na transformação desse ser cristão em alguém que, em nome desse cristianismo, diz para você isso é certo, isso é errado, mas não a ideia de certo e errado dentro do próprio cristianismo, mas porque ele quer que você siga ele para aquilo que interessa a ele. Essa é uma grande questão que deve ser separada. Por exemplo, quando eu digo aqui a questão política, outro dia eu vi um cara falando absurdo. Mas dizer que alguém está falando absurdo é meio a chuva molha. É, exatamente. O sapo sapeia, tá. a maré mareia. Então o que acontece? O cara disse assim, não, porque a religião foi feita para salvar o homem numa relação única com Deus. O que interessa é Deus. Então, onde é que está a questão do outro? É por isso que hoje se fala muito numa espiritualidade ateia. Em que sentido? A ideia da alteridade. Isso veio da questão religiosa, isso veio da questão do cristianismo, o amor ao próximo. João, lá na sua carta, diz: se você diz que ama a Deus, que você não vê e não consegue amar seu próximo, você é mentiroso. Aí você vai dizer que isso é agressivo? Então a Bíblia é agressiva? É. Por exemplo, o próprio Jesus diz assim, sobretudo povos aqueles caiados, que são povos hipócritas que vendem a fé, etc. Então, assim, desculpe se eu estou apaixonado, talvez eu peguei o modelo dessas pessoas religiosas que falam tão inflamadas. Ah, sim. Então, aí você diz assim, aí o cara diz, não, o Estado laico é uma perseguição à religião. Não é não, meu querido. O que acontece com o Estado laico é o seguinte, vamos explicar aqui rapidamente, acho que eu tenho um tempinho, Marcos. Claro, fique à vontade. O Estado laico, o Estado, ele deve respeitar todas as religiões. E crenças. E crenças, todas, até o direito de não ter crenças. Perfeito. Então, eu digo o seguinte, Marquinhos, você é do cristianismo X. Bom, mas seu cristianismo X é desse tamanhozinho. O cristianismo A é da maioria. Então, a maioria elege. Então, você, depois de eleito pela maioria, aquele representante vai começar a perseguir o cristianismo de Marquinhos. Nós teremos aí, dentro de uma democracia, a ditadura de uma maioria. Então, a questão laica é dizer o seguinte, eu respeito tanto você, que é dessa religião, que tem maior número, mas eu também respeito aquele lá. Porque o que acontecia aqui em Salvador? Vamos para uma realidade muito Local, né? local. Até um dia desse, você tinha a polícia invadindo terreiros de candomblé, umbanda, etc., batendo, quebrando, prendendo, e dizendo isso é feitiçaria, isso é do diabo, isso é não sei o quê. Quer dizer, o que é isso? Agora, eu fico muito bem quando eu sou da religião que não é perseguida. Sim. Mas essas mesmas pessoas, algumas delas esquecem que o próprio Cristo e os primeiros cristãos foram perseguidos, foram torturados, massacrados,
morreram em praça pública ou lutando contra gladiadores, contra tigres, leões. E essa pessoa não consegue enxergar isso o outro, né? Que é uma questão do outro. Então ele quer vender uma ideia de que a política deve ter um representante da sua religião para que ele possa fazer da sua religião o campo da sua verdade. E essa sua verdade não importa o outro. E aí você vem com a questão da ciência. Até que ponto essa ciência pode ser também pensada assim? Não, mas isso não é certo na minha religião. Sim, mas e naquela outra? Naquela outra, se interfere naquela outra, pode. Então é aquela questão da vaidade do sou eu que determino o que é certo, desde que aquilo me interesse. Nossa, que cruel isso. Que viu? cruel. Que anticristão. Que anticristão, que antibudista, que anti-tudo, anti-islâmico, que anti-princípio. Que anti-amor. Que anti-amor. Não pensar no outro, né? É muito interessante, você falou do Papa Francisco. O Papa Francisco é muito criticado até por algumas pessoas dentro do próprio catolicismo, que tem uma mentalidade mais conservadora, porque dizem, esse padre é de esquerda. Esse padre critica, e não chamam nem de papa, chamam de padre. Justamente para desmerecer o que ele é dentro da própria hierarquia da igreja do cara lá. Então é muito estranho quando você se coloca nessa situação. Posso falar só uma coisa? Deve, desculpe que eu estou emocionado. Eu fora da linha científica, vou te dizer uma coisa. Para mim, o Papa Francisco, ele ressignificou a palavra autoridade. Porque a autoridade não é aquele cara que é autoritário, é aquele cara que sabe ceder ao outro aquilo que ele representa. No Brasil temos poucos ou quase nenhum representante dessa ordem em todas as linhas que tem a significância de autoridade, seja política, religiosa, seja na conduta privada dos grandes, né, dos grandes poderosos financeiros.